Salve, minha gente! Sejam todos bem-vindos a mais um Bíblia para Preguiçosos. Eu sou o Eric Camacho e hoje nós vamos dar continuidade à leitura do segundo livro dos Reis. Se você está realmente comigo, por favor, assista esse vídeo até o final, deixe o seu like, inscreva-se no canal aqui embaixo, compartilhe esse vídeo nas suas redes sociais e ao final deixe um comentário aí, tá bom? Capítulo 8 do segundo livro dos Reis, Memória e Influência do Profeta. Eliseu disse à mulher, cujo filho ele havia feito reviver: pode partir com sua família e vá morar onde você puder, no estrangeiro, porque o Senhor mandou a fome que já está chegando ao país e vai durar 7 anos. A mulher foi e fez o que o homem de Deus tinha mandado. Partiu com a sua família e morou 7 anos no território dos filisteus. Passados 7 anos, ela voltou da terra dos filisteus e foi reclamar junto ao rei sobre sua casa e seu retorno. O rei estava conversando com Giese, servo do homem de Deus. Ele dizia: conte-me todas as grandes coisas que Eliseu fez. Giese estava contando ao rei a ressurreição do menino morto, quando a mulher, cujo filho Eliseu havia ressuscitado, chegou para reclamar junto ao rei sobre sua casa e seu terreno. Giese disse: Senhor meu rei, essa é a mulher e esse é o seu menino, que Eliseu ressuscitou. O rei interrogou a mulher e ela contou o acontecido. Então o rei mandou que um funcionário a acompanhasse e ordenou: seja restituído a essa mulher tudo o que lhe pertence e todos os rendimentos do terreno, desde o dia em que ela deixou o país até hoje. O profeta sabe discernir. Eliseu foi a Damasco quando Ben-Hadad, o rei de Arã, estava doente. Informaram ao rei: o homem de Deus está aqui. Então o rei ordenou a Hazael: tome um presente, vá encontrar-se com o homem de Deus e consulte o Senhor por meio dele, para saber se vou ficar curado desta doença. Hazael foi encontrar-se com Eliseu, levando como presente uma carga de 40 camelos carregados de tudo o que havia de melhor em Damasco. Chegando à presença de Eliseu, disse: seu filho Ben-Hadad, rei de Arã, mandou perguntar ao Senhor se ele vai ficar bom da doença. Eliseu respondeu: diga ao rei que ele poderá ficar bom. No entanto, o Senhor me mostrou que ele certamente vai morrer. Nesse momento, Eliseu ficou com o rosto imóvel e o olhar fixo, e o homem de Deus começou a chorar. Hazael perguntou: por que é que o Senhor está chorando? Eliseu respondeu: porque eu sei o mal que você fará aos israelitas. Você vai incendiar as fortalezas, passar a fio da espada os jovens, esmagar as crianças e rasgar o ventre das mulheres grávidas. Hazael perguntou: mas quem é este seu servo? Eu não passo de um cão. Como poderia eu fazer essas coisas? Eliseu respondeu: o Senhor me mostrou numa visão que você será o rei de Arã. Hazael deixou Eliseu e voltou para o seu senhor. Este perguntou: o que foi que Eliseu disse? Hazael respondeu: ele disse que o Senhor poderia ficar curado. No dia seguinte, Hazael pegou uma coberta e a encharcou de água e a colocou sobre o rosto de Ben-Hadad até que ele morreu. E Hazael reinou no lugar dele. Jorão em Judá, reino em decadência. Jorão, filho de Josafá, subiu ao trono de Judá no 5º ano do reino de Jorão, filho de Acabe, rei de Israel. Ele tinha 32 anos quando subiu ao trono, e reinou 8 anos em Jerusalém. Imitou o comportamento dos reis de Israel, como a família de Acabe havia feito. Isso porque ele se casou com uma mulher da família de Acabe, e fez o que o Senhor reprova. O Senhor, porém, não quis destruir Judá por causa de seu servo Davi, pois havia prometido a ele deixar sempre uma lâmpada em sua presença. No tempo de Jorão, rei de Judá, Edom conseguiu libertar-se do domínio de Judá e formar um reino independente. Jorão foi a Seira com todos os seus carros. Levantou-se de noite e, embora tivesse derrotado o exército edomita que o cercava e todos os seus comandantes de carros, a tropa de Jorão debandou e fugiu para suas tendas. Desse modo, Edom se tornou independente de Judá até hoje. Também foi nessa época que Libna se rebelou.
O resto da história de Jorão e do que ele fez, tudo está escrito nos anais dos reis de Judá. Jorão morreu e foi enterrado com seus antepassados na cidade de Davi, e seu filho Ocosias lhe sucedeu no trono. Ocosias em Judá, parentesco e aliança. Ocosias, filho de Jorão, subiu ao trono de Judá no ano 12 do reino de Jorão, rei de Israel, filho de Acabe. Começou a reinar com 22 anos, e reinou 1 ano em Jerusalém. Sua mãe se chamava Atália, e era filha de Amri, rei de Israel. Ocosias imitou o comportamento da família de Acabe, e, como esta, fez o que o Senhor reprova, pois era parente dessa família. Junto com Jorão, filho de Acabe, Ocosias foi lutar em Ramote de Galaade contra Hazael, rei de Aram. Mas os arameus feriram Jorão, que voltou para Jezrael a fim de tratar dos ferimentos que recebera dos arameus em Ramote ao lutar contra Hazael, rei de Aram. Ocosias, filho de Jorão, rei de Judá, foi a Jezrael para visitar Jorão, filho de Acabe, que estava ferido. Capítulo 9. O profeta faz política. O profeta Eliseu chamou um dos irmãos profetas e lhe ordenou: prepare-se, pegue esta vasilha de azeite e vá para Ramote de Galaade. Ao chegar, procure Jeú, filho de Josafá, neto de Namsi. Quando você o encontrar, chame-o do meio dos seus companheiros e leve-o até um aposento separado. Pegue então a vasilha e derrame o azeite sobre a cabeça dele, dizendo: assim diz o Senhor, estou ungindo você como rei de Israel. Depois abra a porta e fuja depressa. O jovem foi para Ramote de Galaade. Ao chegar, encontrou os chefes do exército reunidos e disse: chefe, tenho uma mensagem para você. Jeú perguntou: para qual de nós? O jovem respondeu: para você, chefe. Jeú se levantou e entrou no aposento. Então o jovem derramou o azeite sobre a cabeça dele e disse: assim diz o Senhor, o Deus de Israel, estou ungindo você como rei de Israel, o povo do Senhor. Elimine a família de Acabe, seu senhor, e eu vingarei o sangue dos meus servos e profetas e de todos os servos do Senhor contra Jezabel e contra toda a família de Acabe. Eliminarei de Israel todos os homens da família de Acabe, seja escravo, seja livre. Tratarei a família de Acabe como tratei a família de Jeroboão, filho de Nabate, e a família de Baasa, filho de Aías. Jezabel será devorada pelos cães no campo de Jezrael, e ninguém a enterrará. Depois disso, o jovem abriu a porta e fugiu. Jeú saiu para se reunir com os oficiais do seu senhor, e estes lhe perguntaram: está tudo bem? O que é que esse louco estava querendo? Jeú respondeu: vocês conhecem bem esse homem e seu tipo de conversa. Eles, porém, insistiram: vamos lá, conte o que houve. Jeú respondeu: ele me disse o seguinte: assim diz o Senhor, estou ungindo você como rei de Israel. Imediatamente, todos pegaram seus mantos e os estenderam sobre os degraus aos pés de Jeú. Depois tocaram a trombeta e aclamaram: Jeú é rei. Jeú e a vingança de um povo. Jeú, filho de Josafá e neto de Namsi, organizou uma conspiração contra Jorão. Ora, Jorão estava com todo Israel defendendo Ramote de Galaade contra um ataque de Hazael, rei de Aram. O rei Jorão, porém, tinha voltado a Jezrael para se tratar dos ferimentos que recebera dos arameus na guerra contra Hazael, rei de Aram. Jeú disse aos chefes: se vocês estão de acordo, não deixem ninguém sair da cidade para levar a notícia a Jezrael. Então Jeú subiu num carro e partiu para Jezrael. Jorão estava aí de cama, e Ocosias, rei de Judá, tinha ido visitá-lo. A sentinela que estava na torre de Jezrael viu o grupo de Jeú se aproximando e disse: estou vendo uma tropa. Jorão ordenou: chame o cavaleiro e o mande ao encontro deles para perguntar se estão trazendo boas notícias. O cavaleiro foi ao encontro de Jeú e disse: o rei manda perguntar se vocês trazem boas notícias. Jeú respondeu: o que importam para você as boas notícias? Siga-me. A sentinela anunciou:
Um mensageiro chegou até eles, mas não está voltando. Então o rei mandou outro cavaleiro que foi até Jeú e disse: O rei manda perguntar se vocês trazem boas notícias. Jeú respondeu: O que importam para você as boas notícias? Siga-me. A sentinela anunciou: O mensageiro chegou até eles, mas não está voltando. Pelo jeito de guiar o carro, deve ser Jeú, neto de Namsi. Ele vem guiando como um doido. Jorão disse: Preparem o meu carro. O carro foi preparado e Jorão, rei de Israel, e Ocosias, rei de Judá, cada qual no seu carro, saíram ao encontro de Jeú e se encontraram com ele na propriedade de Nabote de Jezrael. Ao ver Jeú, Jorão perguntou: Está tudo bem, Jeú? Este respondeu: Como pode estar tudo bem se continuam as prostituições de sua mãe Jezabel e as inúmeras magias? Então Jorão virou o carro e fugiu, gritando para Ocosias: É traição, Ocosias! Jeú, porém, já havia esticado o arco e atingiu Jorão no meio das costas. A flecha varou o coração de Jorão e ele caiu no carro. Jeú ordenou para seu escudeiro Badacer: Tire e jogue-o no terreno que pertencia a Nabote de Jezrael. Você se lembra quando nós dois estávamos juntos no carro perseguindo Acabe, o pai dele? O Senhor pronunciou então esta sentença contra ele: Ontem à tarde eu vi o sangue de Nabote e dos filhos dele, oráculo do Senhor. Farei você pagar neste mesmo terreno o oráculo do Senhor. Agora, portanto, tire Jorão e jogue-o neste terreno conforme a palavra do Senhor. Vendo isso, Ocosias, rei de Judá, fugiu pelo caminho de Bet-Gã. Jeú o perseguiu e gritou: Matem Ocosias também. E ele foi ferido no seu carro na subida de Gaver, perto de Jeblaã. Refugiou-se em Megiddo, onde morreu, e foi levado num carro pelos seus servos para Jerusalém e enterrado no seu túmulo, juntamente com seus antepassados na cidade de Davi. Ocosias tinha subido ao trono de Judá no ano 11 do reinado de Jorão, filho de Acabe. Jeú foi para Jezrael. Ao saber disso, Jezabel pintou os olhos, enfeitou a cabeça e ficou na janela. Quando Jeú atravessou a porta da cidade, ela perguntou: Está tudo bem, ó Zambre, assassino de seu senhor? Jeú olhou para a janela e disse: Quem está comigo? 2 ou 3 funcionários disseram que estavam ao lado dele. Então Jeú ordenou: Joguem essa mulher para baixo. Eles a jogaram e o sangue dela espirrou na parede e nos cavalos, que a pisotearam. Em seguida Jeú entrou, comeu e bebeu. Depois disse: Vão ver aquela maldita e a enterrem, pois é filha de rei. Mas, quando chegaram para enterrá-la, só encontraram o crânio, os pés e as mãos. Foram contar a Jeú e ele disse: Esta foi a palavra que o Senhor pronunciou por meio de seu servo Elias, o tesbita. No campo de Jezrael, os cães devorarão a carne de Jezabel, e o cadáver de Jezabel será como esterco espalhado pelo campo de Jezrael, de modo que não se poderá reconhecer que é Jezabel. Muito bem. Terminamos aqui a leitura mais destes 2 capítulos. Eu agradeço a você que acompanhou a leitura aqui comigo. Deixe o seu like, faça o seu comentário e a gente se vê no vídeo de amanhã. Faça um excelente dia. Tchau!